Um balanço da Associação Comercial de São Paulo apontou que houve uma queda de 6,1% nas vendas do comércio em fevereiro. A expectativa era começar a ter uma repercussão agora, em março, né? Mas com essas medidas de restrições, a coisa ficou mais difícil, ou ficou muito difícil. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o economista Marcel Solimel, que é da Associação Comercial. Meu amigo, nós ouvimos agora, não sei se o senhor conseguiu acompanhar o secretário de Desenvolvimento falando sobre as ações do Estado para ajudar o pequeno e o médio empresário. Qual é a situação real que nós estamos enfrentando no dia a dia aqui desses lutadores ou sobreviventes desta pandemia? Bom, William, veja, hoje é dia 17. Perfeito. Faz um ano que começaram as restrições para o comércio não essencial na cidade de São Paulo. No estado como um todo foi mais tarde um pouco, foi dia 24. Mas nesse período de um ano, o comércio abre, fecha, as empresas estão extremamente debilitadas, porque com esses períodos de fechamento, elas deixam praticamente de faturar, mas os custos continuam correndo. Inclusive os custos fiscais, que até agora não foram aliviados. Pode ser que venha algum incentivo daqui para frente, mas até agora os custos fiscais não foram aliviados. No caso do estado de São Paulo, inclusive, houve aumento do ICMS, complementado agora, a semana passada, por um aumento do ICMS dos combustíveis. É verdade que o governo agora se dispõe a oferecer crédito, mas para as empresas que estão extremamente endividadas, só o crédito não é suficiente, eles precisam realmente de faturamento. E o número de empresas que fechou é muito grande, e o número de empresas que serão atingidas e deverão fechar nesse período mais agudo da pandemia deve ser maior ainda, e o desemprego correspondente. Agora, mais dramático do que tudo isso é a situação da população pobre, que está com problemas realmente de subsistência. Eu acho que tanto o auxílio do governo federal está demorando muito, o auxílio prometido pelo governador está demorando muito e a fome não espera. Nós temos grande preocupação de que essa situação dramática da população pobre possa se agravar muito e trazer problemas mais sérios. Eu queria até aproveitar, já que o senhor falou sobre a situação que a população está sofrendo, com gente passando fome, e isso não é nenhum tipo de sensacionalismo, na verdade é o que está acontecendo, porque as pessoas perderam seus empregos, o patrão não tem como pagar, e muitos fizeram o seguinte: olha, você vai ficar em casa e eu vou pagar 50% da tua grana, o que eu posso. O governo vai te ajudar durante 4 meses e eu vou tentar. Inclusive, nesse benefício do governo, que ele fala o seguinte para você: olha, eu vou te ajudar a pagar a conta do teu funcionário, mas você vai ter que ficar com ele o período que eu te ajudei. Aí o cara fala assim: mas eu quebrei, como é que eu vou manter? Então, sim, os caras estão completamente endividados. Se eles não tiverem a força, ou melhor, a ajuda do Estado, do poder público, quando eu falo Estado, eu estou falando em governo estadual, em governo municipal, em governo federal, esse cara não vai conseguir voltar para o jogo, ele não consegue retomar o negócio dele. E aí a gente começa a esbarrar, não só com ajuda financeira em espécie, fala assim: olha, toma tanto para o seu capital com juros baixos, como também o perdão da dívida antiga dele ou o parcelamento de uma forma não leonina, né? Desde o começo da pandemia, nós havíamos sugerido, tanto ao governo federal como estadual como municipal, que fizesse uma suspensão do recolhimento dos impostos com um posterior parcelamento e um prazo de carência, para que as empresas primeiro começassem a se recuperar para depois pagar impostos. Mas não fomos atendidos em nenhum desses pleitos e as empresas estão se endividando e cada vez mais. Então, mesmo quando aparece o crédito,
o volume de crédito oferecido não é suficiente para todos. Marcelo. E muitas empresas não têm condições de assumir novas dívidas, porque já estão muito endividadas. Agora, o grande problema é a gente saber o seguinte: nós temos vivido de isolamento, fechamento, restrições, mas o que mais está sendo feito? Nós não estamos sendo informados, porque a gente sabe que muitos países estão fazendo lockdown, mas é lockdown mais monitoração, mais testagem, são medidas complementares. Nós não temos informações de como isso está sendo feito. Marcelo, isso aumenta a preocupação e a incerteza. E isso é um problema que o senhor está falando, é a falta de informação, né? Muitos falam que a solução é justamente a testagem, é a vacina, é o monitoramento do cara. E a gente não percebe isso aqui no país, e é fato. Apesar de um estado ou outro andar um pouco mais à frente com um controle nas medidas restritivas, com investimentos na vacina, que a gente sabe que não tem solução para o vírus agora, e sim a palavra é contenção, eu fico imaginando, nesse exato momento, você que é um empreendedor, ou a senhora que está com o seu marido em casa, enfrentando dificuldades financeiras, ouvindo um monte de coisas e querendo só assim, o que eu vou fazer para arrumar a minha vida? Marcelo, você que está por dentro desses números da associação comercial, os setores mais afetados, bares e restaurantes, me ajuda, vamos lá. O comércio de artigos pessoais, roupas, calçados e outros objetos de uso pessoal, que está sendo considerado não essencial, o shopping center e as lojas que estão no shopping center, todo o comércio fez um grande investimento para garantir a segurança sanitária dos empresários, dos seus funcionários e dos seus clientes. E não consta que o comércio esteja sendo foco de infecção. Nós temos outras fontes muito mais graves que não estão sendo atacadas. Então, essa questão de abre e fecha o comércio e essa incerteza sobre o dia de amanhã vai fazer com que o empresário procure salvar o que for salvável, e isso vai implicar em fechar a empresa, em demissões, e a situação vai se agravar muito. O senhor falou uma coisa importante sobre a comprovação de que a pessoa está pegando o vírus ali. Tem pesquisa que mostra que o cara no restaurante está pegando. Sabe por quê? Eu tenho restaurantes. Tem um aqui no Rio, tem um em São Paulo. Estou trazendo a minha vida pessoal porque eu sou um dos caras que vivo esse dia a dia. Você chega num restaurante, você tem um tapete higiênico, né, como se fosse isso, com uma solução de água sanitária e água. Você pisa, você tem um álcool gel. O funcionário está de luva, shield e máscara. Todo preparado. Existe todo um cuidado para você atender aquela pessoa, e o empresário investiu, e muito. Dos shoppings com aquelas câmeras para medir temperatura. O cliente chega na loja, ele mede a temperatura dele com aquele termômetro digital, ou seja, houve um investimento para isso, para que as pessoas se sentissem seguras. A gente não vê isso no transporte público, e não tem como. A gente sabe que tem muita coisa para fazer. Marcelo, esse nosso bate-papo, ele serve para a gente começar a nossa amizade aqui e eu me colocar à sua disposição aqui na Jovem Pan. Os microfones da Pan estão abertos para que a associação possa conversar e trazer as suas reivindicações. Obrigado aí, o tempo é curto e eu falo demais. Eu que agradeço a oportunidade e você pode contar sempre com a associação e comigo. Muito obrigado, Marcelo.